Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo a mais uma aula. Essa é a nossa 8ª aula do nosso curso Caminho de Santidade no Matrimônio. É uma alegria ter você comigo aqui, meu amor. E é uma alegria ter você conosco, você que está nos acompanhando já aí há 7 aulas, né? Essa sendo a 8ª. E a gente avançando na compreensão do que é o matrimônio para começar assim, a compreender o que é o caminho de santidade dentro do matrimônio. E a gente está nesse caminho refletindo sobre o sentido do matrimônio. Então a gente na aula passada a gente terminou aquele nosso caminho de compreender como é que era no princípio, como é que Deus criou no princípio. Então no princípio Deus criou homem e mulher. No princípio Deus fez os dois, quando casavam, uma só carne. Deus criou a mulher para ser auxiliar adequada, auxiliar oportuna. Então, a gente foi refletindo sobre cada uma daquelas coisas e agora a gente chega ainda dentro dessa concepção do princípio ao sacramento do matrimônio. Porque o sacramento ele foi instituído por Jesus. Mas ele não mudou nada do que estava lá no princípio. Ele só veio confirmar, só veio trazer com a sua presença, com a sua palavra, dizer, olha, o casamento é um sinal de Deus, eu abençoo a realidade do casamento, eu abençoo essa realidade do matrimônio. Então, o Catecismo da Igreja Católica, que está bem aqui, ele nos ensina que lá nas bodas de Caná, Jesus confirmou que o casamento é uma realidade boa. E daí em diante o casamento será um sinal eficaz da presença de Cristo. Se a gente for lá para a palavra nas bodas de Caná, a gente vai ver que é o primeiro sinal de Jesus. E é um sinal que Jesus faz para trazer alegria. O casamento tem acabado o vinho, que era o símbolo da alegria, e Jesus transforma a água em vinho, ele antecipa a sua hora, se podemos dizer assim, por meio da intercessão de Nossa Senhora, mas para trazer vida e alegria àquele casamento. Então, o casamento, o sacramento do matrimônio também é esse vinho novo. Então, por meio, ali naquele momento nas bodas de Caná, Jesus traz essa mensagem, olha, o sacramento, aquilo que o casamento, aquilo que Deus pensou, continua verdadeiro, continua real. E lá, na passagem que a gente tanto refletiu em Mateus 19, ele vai ratificar tudo, né, ao dizer que no princípio não era assim, e quando o homem deixa a sua casa, assim, a sua mulher se torna uma só carne, por isso não separe o homem o que Deus uniu. Então isso é o sacramento do matrimônio. E trazendo ainda para vocês, falando mais um pouco sobre essa questão do vinho, né? A gente, eu não sei se vocês sabem, né? Mas a gente tem várias interpretações sobre essa questão do vinho, né? Do casamento, lá nas bodas de Caná, quando faltou esse vinho. E eu queria trazer para você, quem sabe, qual o sabor do vinho aí na sua casa, né? Eu me perguntava, como será que está o meu vinho, né? Aqui na minha casa. O vinho, ele lá nessa interpretação tem tem uma interpretação muito profunda, né, que nós precisamos trazer para nossas realidades, né, todos os dias. A gente sempre tem falado aqui que caminho de santidade no matrimônio, né, dentro de tudo que a gente tem estudado, é todos os dias, no dia a dia. Então, eu trago para você agora o vinho. Como é que está esse vinho aí todos os dias na sua casa, né? Como é que ele está? Está um vinho apurado? Ou está faltando vinho na sua casa? Porque se estiver faltando, peça a graça ao Senhor. Senhor, dai-me um vinho novo. Senhor, cuida do meu casamento, né? Nós precisamos saber
né? Nós precisamos ter certeza que a nossa vida, ela precisa ser todos os dias guiada por Deus, guiada pelo Espírito Santo. Então, Santo Agostinho ele fala muito nisso, né? Que nossa vida, o casamento, ele é pautado em duas condições, humana e a graça de Deus. Então, nós precisamos saber onde é que estão as nossas fraquezas, para eu trabalhar esse humano dentro de mim. Eu preciso reconhecer a minha parte humana, a natureza, né? Ele fala da natureza humana. E eu preciso também da graça de Deus. Não é só da natureza humana. Agora eu já sou uma pessoa que eu estou compreendendo, por exemplo, né, em algum aspecto o outro, pronto, eu não preciso mais de nada. Nós precisamos todos os dias depender da graça de Deus. E todos os dias pedir a Deus, a Nossa Senhora, né, que estava lá nessa festa de aniversário, nessa festa de casamento, me atrapalhei aqui, lá ajudando, né? Jesus, faltou o vinho, né? Então peça a Nossa Senhora, faltou o vinho, né? Para ela clamar o seu filho Jesus sobre os nossos matrimônios. Então essa realidade do vinho novo, ela é tão forte que a gente o casamento, os autores dizem, né, os estudiosos, os teólogos, os santos, que o mandamento do amor encontra no matrimônio a sua expressão mais completa. Então, eu sou capaz de amar o meu filho, eu sou capaz de amar um pai, uma mãe, sou capaz de amar um amigo, mas nenhuma expressão de amor, expressão humana de amor, é mais completa do que a expressão do amor matrimonial. É essa expressão do amor que é uma entrega total, é uma entrega tão profunda que, como diz o próprio Jesus, né, se torna uma só carne e se torna inseparável, como a gente já viu no começo. Então, a gente precisa ter esse olhar muito sério para o casamento. A missão do casamento é expressar esse amor. Tem até uma citação aqui de Hugo de São Vítor, um grande estudioso, que ele diz que o sacramento do matrimônio foi instituído antes e não como remédio para o pecado. Ele diz assim, não, os outros sacramentos são remédios, são sinais da presença de Deus que funcionam como remédio para o pecado. A confissão, por exemplo, eu peco, o remédio para eu restabelecer a graça, a minha aliança com Deus, é a confissão. A Eucaristia é esse remédio para a minha alma que me fortalece. Mas o sacramento, ele não vem após o pecado, ele vem antes, lá atrás. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele já os colocou dentro dessa realidade linda do casamento. Para quê? Com uma missão, uma tarefa, ele continua. Uma tarefa que era preciso realizar. Propagar a espécie humana e significar, através da união de amor dos cônjuges, a união entre Deus e a alma humana, e através da união dos corpos, a futura união de Cristo com a sua igreja. Isso é muito profundo. O casamento tem essa missão, além de propagar a espécie humana, que é o multiplicar, tem o crescer, que a gente viu na aula anterior, né? Significar, através da união de amor dos cônjuges, então esse amor espiritual, o meu amor por André precisa significar, representar, lembrar, se assemelhar ao amor entre Deus e a alma humana. Então, olhe como o meu amor por André tem que ser profundo, tem que ser verdadeiro, e o dela em relação a mim também. Mas também ele diz, através da união dos corpos, porque o cônjuge se entrega o seu corpo inteiramente ao outro, significa a futura união de Cristo com a sua igreja. E qual é a natureza? Para quem tem uma mente poluída pelo pecado, afastada de Deus, mas espera aí, o ato sexual significa a união de Cristo com a igreja, como é que pode? Mas o que é o ato sexual senão uma entrega total que gera vida? Essa é a união de Cristo com a sua igreja. Ele se entregou totalmente, e se é Cristo, a entrega tem que ser total. A entrega total de Cristo é o quê? Na cruz, morrendo. Essa morte gera vida. Então eu, na minha entrega, na entrega do meu corpo, André, eu preciso gerar vida. Seja a vida
dos filhos que virão, seja a vida um do outro pela entrega total. Que a nossa igreja vem esclarecer essa parte do ato sexual, né? Aqui no catecismo da igreja, que o ato sexual ele é unitivo, né? Porque ele une o casal. A gente não pode deixar de ter o ato sexual, porque ele vai separar o casal. E é uma verdade. Separa o casal. A né? falta dele. Né? A falta dele, entende? Então o casal ele precisa estar ali, um interligado no outro, principalmente nessa parte sexual, né? Tem a missão da procriação, a finalidade da procriação, mas né? tem a finalidade unitiva. Unitiva, né? Que é o amor ali dos dois, uma só carne, né? É um momento assim que você... A quem? Eu sempre falo isso, eu acho muito bonita essa parte, né? Do ato sexual, né? A quem eu me entrego tanto? A quem eu me entrego tanto quanto esse momento? Né? Não existe, porque quem entra, que eu não sei se eu posso falar símbolo, mas é um ato, né? Na verdade é um ato, né? Ele é lindo, porque você está ali totalmente aberta para aquela pessoa. Porque é assim que o ato sexual ele precisa acontecer, né? Você está aberto de corpo, né? A pessoa está ali nua uma para a outra, né? E também de alma, porque você também precisa entregar sua alma para o outro, para que seja realmente tudo isso que Deus pensou, né? Que, como a gente falou no início, né? No princípio, o pensamento de Deus, quando nos criou, foi para isso, né? Não no sentido de pecado. Ai, meu Deus, eu agora vou pecar. Não. O Padre Léo, ele falava muito sobre a questão de que tinha pessoas que tiravam santos de dentro do quarto, né? Colocavam um pano na frente. Não, pelo contrário. Nesse momento o céu se alegra, né? Ele falava muito que os anjos tocam trombetas. E é verdade, né? E também, como o Léo falou, ele é procriativo, né? Para que os nossos filhos possam vir. E é por isso que, para algum casal que é do mundo, que não está vivendo essa realidade, eu não estou falando só quem é casado, quem não é casado na igreja. Às vezes você está casado na igreja, mas não tem essa noção. Uhum. Olha o tamanho da responsabilidade. A minha união com o André, seja o amor, como ele fala aqui, né? O amor entre os cônjuges, o amor meramente espiritual, seja a união dos corpos, são expressão da união entre Deus e a alma humana e são expressão da união de Cristo com a igreja. Então, quem vive só pensando no prazer, encara o sexo somente como prazer, não vai conseguir compreender essa realidade. Sim. Vai enxergar no outro apenas um instrumento. Um objeto. Um instrumento para eu chegar ao meu ápice, para que eu consiga obter prazer. Tanto a mulher em relação ao homem, como o homem em relação à mulher. Mesmo que sejam casados na igreja. Eu nem estou falando aqui de quem não é casado. Não estou nem entrando nisso. Porque esse curso aqui é para quem quer viver santidade. Você, não é porque você está casado na igreja que você já está fazendo tudo certo. Não é assim, não. Não é assim. A gente, na igreja, a gente precisa dar significado a tudo, ou melhor, resgatar o significado. No princípio não era assim. No princípio é isso aqui. A minha união com a minha esposa, ela é hoje uma expressão do amor de Deus. A gente já falou isso, a gente vai repetir muito, né? Sim. Nos meus gestos, no meu pensar, no modo como eu me sacrifico para o outro, no modo como eu me abro para o outro, no modo como eu sou transparente, no modo como eu me deixo ser vulnerável. Olha a vulnerabilidade de Cristo. Pense sempre nisso. O Cristo, a união de Cristo com a sua igreja. É assim que deve ser o meu casamento. Cristo, a gente lembra lá em Filipenses, ele não fez questão de ser Deus. Pelo contrário, ele se despojou e se fez homem. E se humilhou. Ele se desapegou de tudo. Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. O meu casamento tem sido isso? Ou tem sido uma eterna batalha de egos? Uma batalha de vontade, uma batalha de orgulho? Medindo força, medindo né? forças. Então,
Se eu não consigo, se eu não enxergo o sacramento do matrimônio assim, eu não vou conseguir vivê-lo bem. Eu preciso olhar, e não é que o nosso casamento já está assim, não, isso aqui é uma meta. Não. É tanto que o curso se fala, o curso diz o que? É o caminho. É um caminho. É um caminho. Né? O caminho se faz caminhando. Nós então, temos as nossas feridas. Nós temos nossas próprias batalhas de casal que todos os dias a gente enfrenta. As nossas inclinações, assim como você tem a sua. Então, hoje, eu tenho essa clareza de que eu não vivo o meu amor por Andréa como significando a união entre Deus e a alma humana de forma perfeita ainda. Eu tenho clareza de que na minha união de corpo com Andréa, eu não vivo de forma perfeita a união de Cristo com a sua igreja, mas eu sei que é essa a minha meta. Então isso me faz olhar e todas as vezes que eu cometo uma falha, todas as vezes que eu trato o meu matrimônio de forma indigna, eu vou lembrar, mas a união de Cristo com a sua igreja não é assim, não é egoísta, não é arrogante. Sim. Então, é preciso ter isso claramente no seu matrimônio. Ainda que você esteja muito longe de viver isso, mas é preciso ter isso como meta. Porque é essa a dignidade do matrimônio. O mandamento do amor encontra no matrimônio a sua expressão completa. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Então, o nosso matrimônio precisa expressar o amor. O nosso matrimônio precisa expressar o amor. Aqui tem outra frase também de Hugo de São Vítor, que diz que o matrimônio é santo porque é a pedra angular de toda a vida humana e da sociedade. É santo porque é uma imagem viva da vida divina e porque é penetrado pela graça de Deus. Então o casamento só é santo se você deixa que esse casamento seja penetrado pela graça de Deus, se você deixa que Deus habite nesse matrimônio. Da mesma maneira, ele só é santo se você permite que ele seja uma imagem viva da vida divina diante de tudo isso que a gente falou aqui. Cristo e a sua igreja, Deus e a alma humana. É sempre necessário fazer essa comparação, né? É sempre necessário fazer essa análise, não do outro, mas de mim, de você. Você analisar o quanto eu estou amando, o quanto eu amo meu esposo, o quanto eu amo minha esposa. Lembra o amor de Cristo pela sua igreja. Mais uma vez, qual é o amor de Cristo pela sua igreja? Um amor de entrega, um amor de humilhação, um amor de serviço. Jesus fala, né? Nós temos que fazer o papel de Jesus, né? Léo precisa fazer o papel de Jesus no casamento e eu preciso fazer o papel de Jesus. Aí Jesus diz lá: eu vim para servir. Olha para isso. O maior de todos disse isso: eu vim para servir. Então, que nós possamos falar isso dentro do casamento. Olha mais um ensinamento de Deus. Andréia, você veio para servir, para servir minha família, para servir o meu marido. E aí é onde entra, né? Um dos nossos pecados, né? Servir é se humilhar. E às vezes eu não quero me humilhar. Não, eu não quero me humilhar, mas Deus fala isso para nós, né? Jesus disse: eu vim para servir. E no casamento, repito mais uma vez, você veio para servir, porque o matrimônio ele é santo. Isso aí é o pensamento de Deus, a origem. É isso que Deus pensou para nós enquanto casal, que nós viemos para servir um ao outro. E o serviço, ele abrange tudo. A minha entrega ao outro, que muitas vezes não estou com muita vontade, né? Mas eu me entrego para o outro. Isso é um serviço. O que eu faço para o outro, muitas vezes que eu não quero fazer, né? Até, a gente fala muito em comida, né? Eu gosto muito de cozinhar, né? Então, até numa simples comida. Eu não quero lavar a roupa do meu marido. Não vou lavar, né? Ou então, cuidar de criança. Não, eu não vou cuidar, eu não quero ter filho. Quantos casamentos passam por situações que as mulheres não querem engravidar e o homem tem tanta vontade, né, de ser pai.
Você veio para servir, mulher. E isso não é pouca coisa. Isso é divino. É um plano original de Deus. Isso mesmo. Então, com isso, a gente encerra essa aula. A gente, na próxima aula, nona aula, a gente vai continuar, falar mais algumas coisas sobre o sacramento do matrimônio, já se encaminhando para terminar essa primeira parte, essa primeira grande parte do nosso curso, que é o matrimônio, para depois a gente falar sobre santidade. Então, é isso. Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe você. Fiquem com Deus.